a gente tem um monte de gente da nossa igreja assistindo, só para o pessoal entender a importância de Agostinho, entender Agostinho, qual a influência dessa teologia de Agostinho hoje, né? Algumas coisas que nós cremos que tem assim a sua gênese ali, mais ou menos formada e fundada em Agostinho. O que você poderia citar só para o pessoal assim, entender Agostinho na nossa realidade hoje? Olha, a nossa compreensão da Trindade, a gente depende muito de Agostinho, né? E há elementos em Agostinho que antecipam até alguns concílios, como o concílio de Calcedônia, que vai tratar das naturezas de Cristo, que Agostinho já intuitivamente sinaliza algumas coisas que vão ser tratadas alguns anos depois. Então, a Trindade é a sua obra que ele mais aprofunda o conhecimento teológico, onde ele fundamenta muita coisa para aquilo que hoje nós compreendemos como o conceito de Trindade e todos os seus desdobramentos. Né? Eu acho que essa seria talvez a principal doutrina que eu mencionaria. E para os pregadores, então, o que Agostinho deixa de prático hoje, de lição mais diretamente ligada ao trabalho dos pregadores hoje? O que você acha que nós, pregadores, podemos usar de Agostinho como um padrão, modelo? Olha, eu acho que tem muita coisa. Tem muita coisa. A começar por aquilo que a gente já tem conversado aqui. Agostinho ele vai mencionando que essa tarefa retórica é algo tão importante que precisa de muita dedicação. Ele chega a mencionar na doutrina cristã que a retórica, e aí ele está usando já uma aplicação eclesiástica, não mais no seu sentido filosófico que era usado no período, ele diz que seria bom que começasse na adolescência o aprendizado. E alguém, não que ele falou, não que alguém com mais idade não possa aprender, mas que fosse um ensino que começasse desde muito cedo. Tamanha a importância disso dentro do ambiente da igreja para a fé e para o exercício pastoral. Mas pensando nos três estilos, há muita coisa importante que Agostinho trata, principalmente no equilíbrio dos três. O primeiro, como estilo simples, que ele vai falar sobre a necessidade de clareza na exposição. E para ser claro na exposição, Agostinho fala que uma das coisas que nós devemos ter é a capacidade de escutar o nosso público. Por mais que a pregação ela seja quase que um monólogo, é só alguém falando do seu público, mas a experiência pastoral ela não é. Ela é uma experiência comunitária, relacional. Então, o nosso sermão, a exposição bíblica, ela tem que ser fruto desse relacionamento também. Você só consegue definir a linguagem que você vai usar sem dúvida nenhuma. Ele tem uma outra obra que é traduzida como Catequizando os Rudes, a expressão latina é Catequizandis Rudibus, onde ele está tratando com o diácono que é responsável pelo discipulado em outra igreja, que pede ajuda a ele. Ele menciona coisas, pequenos detalhes, até como a realidade de trabalho das pessoas na hora de ensinar as escrituras. Ele fala assim, olha, às vezes você está recebendo aí no seu momento de discipulado, no momento de ensinar as escrituras, um senhor que trabalhou o dia inteiro no sol, forneça a ele uma cadeira, porque senão ele vai perder a sua atenção. Então, até essa mínima atenção era para Agostinho importante para facilitar a clareza da exposição. Então, é nesse relacionamento que você adequa a linguagem, é nesse relacionamento que você entende as demandas, é nesse relacionamento que você sabe as perguntas que o povo está fazendo. Então, para ser simples, precisa ser claro. Né? Um outro ponto que ele destaca que é a beleza. Não é porque é simples que precisa ser um negócio rústico, grotesco. Tem que ter uma estética. Né? Por quê? Qual o papel da estética? Agostinho fala que o objetivo da estética é prender a atenção da pessoa. Se você está falando e ele diz assim, olha, ele faz um comparado com Cícero, ele pega esses três estilos do pensamento retórico de Cícero, que era usado muito dentro dos tribunais. Então, dependendo da causa, o estilo ocupava um espaço. Agostinho dizendo assim, ó, a gente está tratando de coisas eternas, então todos os estilos eles têm suma importância. Então, não, se é uma coisa pouco importante, eu falo de modo simples, mais ou menos moderado, muito importante, eu falo de modo sublime. Não, a gente está falando só de coisa eterna. A gente não está falando de nada transitório, então tudo é importante. Então, tanto o simples quanto o moderado, quanto o sublime, ele tem peso eterno.
E aí ele fala, a gente tem que trazer beleza, a gente quer cativar a atenção, quer prender a atenção para que você esclareça da melhor forma e conduza essa pessoa à experiência de fé. Esse estilo, o que ele chama de moderado, ele é um alerta para hoje também, porque muita gente se prende só nisso, em ter um discurso extremamente encantador, mas vazio de conteúdo, nada está sendo ensinado ali, e muito pelo contrário, ele diz até assim, ó, se possível, que Deus nos livre de gente que fala de modo muito bonito, mas não tem compromisso nenhum na verdade. Então, acho que essa já seria uma grande lição para hoje em dia. Não falta discurso bonito. É a luta desde Sócrates contra o sofismo. Exatamente. O que não falta é discurso bonito, mas é que é sofisma purinho. E ele tem muita preocupação com isso. E eu diria que o sublime ele é fundamental porque você está conduzindo essa pessoa ao encontro com a graça de Deus. Você não... Esse equilíbrio faz que a gente pare com sermões, por exemplo, moralistas, né? Cheio de lições de moralidade, sem que conduzir essa pessoa a uma experiência de fé autêntica e verdadeira. Chama a gente para uma responsabilidade do preparo de um sermão. Isso não é uma coisa que você prepara no carro quando você está vindo para a igreja. Não é uma coisa que de manhã deixa eu decidir. É algo que precisa de muito trabalho, de muita dedicação, de muita reflexão, de muita oração. Então, Agostinho tem muitas preocupações. Eu acho que tem muita coisa que Agostinho pode nos ensinar ainda hoje sobre esse aspecto do nosso serviço pastoral. A gente ocupa um espaço muito importante. A gente tem uma voz muito importante diante das nossas comunidades. E hoje isso expandido por conta das mídias sociais. E a gente tem que fazer isso com muito temor, né? Então, Agostinho nos ajuda a ser simples, a ter uma linguagem adequada para o nosso público, que a gente quer, de fato, ensinar e instruir. Agostinho ajuda a gente a pensar de modo belo também. A gente pode ensinar com beleza. Tanta coisa que pode enriquecer. Por exemplo, ele menciona uma coisa que muitas das vezes já conversei com o Novaes, e ele, obviamente, muito mais profundo do que eu no exercício de leitura de literatura. Para mim é algo que eu me esforço a fazer para acrescentar beleza e poesia na prédica, mas ele faz esse tipo de recomendação, olha, leiam outros autores, não precisa ficar só preso a esse conjunto para que você ganhe repertório, para que você traga beleza, e ele até exemplifica na obra diversas pessoas. O uso da linguagem, ele também tem uma preocupação muito grande, que a linguagem deve ser bela, mas também a gente tem que ter cuidado para não ter uma linguagem inadequada. Naquela época que o latim estava na linguagem oficial. Sim. Na verdade, ele é até escolhido como pregador por Valério, bispo anterior a ele, porque ele era alguém que falava bem no latim e o Valério tinha suas limitações. E ele chama atenção também para o tipo de linguagem vulgar, que é inadequado a esse tipo de ambiente. Eu acho que hoje podemos aprender muito, porque se tornou muito comum nos púlpitos essas linguagens inadequadas com o objetivo de chamar a atenção. Será que precisa usar vulgaridades nesse espaço tão importante para que você cative a atenção? Então, isso seria mais uma preocupação agostiniana que a gente poderia trazer para hoje, para os nossos sermões de hoje. Você estava falando, eu lembrei uns 2, 3 domingos que eu preguei e aí eu saí do púlpito, né, uma menina veio falar comigo, pastor, eu não senti nada quando você estava pregando, mas olha, eu sei o que eu tenho que fazer. E eu acho que esse é o grande objetivo final, né? A pregação é uma condução do pensamento a uma instrução que a gente crê que é divina, né, a partir da palavra, né? E eu acho que o conteúdo que só tem beleza faz as pessoas, às vezes, sentirem algo, ou atração, ou alguma emoção mais forte. Mas eu acho que o grande objetivo, pelo menos eu quando prego, eu quero que a pessoa saia daqui sabendo o que ela tem que fazer. Com alguma resposta para a vida dela, ou com desejo de buscar alguma coisa que ela não sabia que tinha que buscar, né? Então, eu às vezes sou... O pessoal fala aqui que a gente tem que ter mais luz, tem que ter... né? Como se isso... Eu acho importante, a nossa geração às vezes precisa de mais luz.
Mas se depender só de luz, eu acho que é muito pouco. Aí eu falei, pô, passei a semana inteira estudando pro cara falar que no final o que impactaria era a luz, né? Deixa chateado. Eu acho que até Agostinho teria uma certa crise com esse tipo de momento social que nós vivemos, onde a afeição tomou um lugar muito importante. Então, a necessidade de emoção. Eu diria, me arriscando aqui um pouquinho, que se a gente puder suspender a razão, melhor ainda. Se a gente puder entrar num êxtase onde há uma suspensão da nossa capacidade cognitiva, porque mas é fruto de uma sociedade baseada no entretenimento, num modelo de entretenimento que é aquela coisa, você chega em casa, eu não quero pensar em nada. Deixa eu botar aqui um elemento para mim entreter que eu não pense em nada. E aí só que isso acho que vai modelando a gente de tal forma, e a gente não quer, o povo hoje não quer pensar em nada. Então põe a luz, põe a música de fundo, né, põe outras experiências sensitivas em que isso aí suspenda a minha razão e eu só sinta, saia daqui sentindo vários arrepios. Né? Quanto mais arrepiado, melhor. Talvez hoje é a régua de medida do povo. Agostinho ele diz até o seguinte, olha, se no estilo simples que você está instruindo, a pessoa conseguiu compreender, tá bom, você não precisa nem passou, a pessoa falou assim, já entendi, você não precisa nem me convencer. Seria o papel do estilo sublime, que é o último. Não, você não precisa me convencer, a sua explicação já foi clara o suficiente. Agostinho, então, olha, você é a primeira. Tanto que ele fala assim, olha, os outros dois, eles são importantes, mas, primeiro aqui, você conseguiu construir uma linha de compreensão muito clara daquilo que você está tratando, talvez aquilo seja suficiente. No restante, você vai agregando que você quer ser eloquente, que você vai alcançar outras pessoas, né? Mas, muitas das vezes, uma simples explicação é o suficiente para a adesão do coração, para a adesão da vontade, para usar um termo importante para ele, né? Mas lidar com isso hoje, onde o exercício do povo tem sido mais como é que eu trago mais emoção para o meu ambiente litúrgico, para a vida das pessoas, para agregar o maior número possível de pessoas, isso está se tornando cada vez mais popular. Acho que Agostinho estaria numa crise nesse atual momento. Olha, gente, então é o seguinte, a gente está tratando aqui de um teólogo antigo, de um pregador antigo, mas, ao mesmo tempo, tremendamente contemporâneo. Então fica essa recomendação para vocês lerem Agostinho, e está aqui um bom livro para começar a ler Agostinho. A gente compra tranquilamente na Amazon, O site da editora. O site da editora, que é a Fonte Editorial, aqui. Está aqui um bom começo para ler Agostinho. Você sabe que tem duas coisinhas só que eu queria só realçar sobre Agostinho. Primeiro que, eu não sei se isso faz parte só do folclore sobre Agostinho, ou se ele disse isso mesmo. Se ele não disse, ele devia ter dito, porque a frase é muito boa. Perguntaram para ele o que é que Deus estava fazendo antes de criar o universo. E ele teria respondido, estava preparando o inferno para mandar para lá gente que faz esse tipo de pergunta. Então, essa é uma coisa que se conta a respeito de Agostinho. E a segunda coisa, que essa sim é bem comprovável, nós estamos falando de uma pessoa do norte da África. Então, embora a iconografia ocidental, eurocêntrica, tenha branqueado o Agostinho, nós estamos falando de um negro do norte da África e que, no século V, era simplesmente o maior teólogo ocidental em língua latina, era Agostinho de Hipona. Está aqui a recomendação. Jonathan, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Eu estou também aqui com o André. São dois teólogos já caracterizados como teólogos, que ambos com barba, como um bom teólogo deve ter, o que significa que eu, por ser imberbe, sou um péssimo teólogo, mas aqui cercado de dois pregadores que respeitam tremendamente a área acadêmica e de quem eu muito me orgulho de estar junto. E a gente agradece a sua presença aqui com a gente. Jonathan, um abração lá para a Priscila, para a Bia, para a Ju. Deus abençoe vocês lá. Igreja Memorial de Jacarepaguá.
e a gente se vê, né, André, no próximo videocast, podcast, com o próximo convidado. Tudo de bom para todo mundo. Tchau, tchau.